programa Advogado do Diabo. Percorre os caminhos da aventura. A aventura pela aventura, sem destino e sem a preocupação de provar coisa nenhuma. Tito Rosenberg, no Advogado do Diabo. No estúdio, para algumas perguntas, o jornalista Sidney Rezende, a cantora e compositora Bia Bedran e o mago e escritor Paulo Coelho. Pergunta de Paulo Coelho. Ô Tito, vamos aprofundar esse assunto da espiritualidade. Quer dizer, eu agora passei 40 dias no deserto, aliás, com mapas e informações seus, e é muito presente essa ideia do espiritual na vida de quem está viajando. Será que você podia falar um pouquinho disso? Eu acho que eu não sei se eu comecei a viajar porque eu me considerava uma pessoa espiritualizada ou se a espiritualização veio através das minhas viagens. Eu tenho a impressão que houve uma combinação de ambas as coisas. O que me levou a isso, principalmente, foi o fato de quando você viaja, né, você que é um viajante inveterado, não é? No plano físico e mental também, passo muito tempo sozinho, entende? Não é uma solidão voluntária, é uma solidão compulsória, não há outro jeito. É muito difícil você levar outras pessoas com você, as pessoas estão sempre muito preocupadas com as suas próprias vidas, e a minha busca, não é? A minha ansiedade em conhecer mais, em tentar saber mais coisas, me levou a esses lugares distantes, e por isso eu fiquei muito sozinho. A solidão eu acho, característica fundamental das pessoas, né, que conseguem viajar e desenvolver a sua parte espiritual. Os cristãos, não é, eles são muito ligados no deserto, por exemplo, pela solidão que o deserto traz. Uma possibilidade das pessoas estarem sozinhas, mas sozinhas mesmo. Não é a solidão da cidade, é a solidão sua, de você com você mesmo. E eu comecei a desenvolver essa parte minha assim, por poeta que sou, não é? Ainda que enrustido, não é? Poeta de armário, como eu digo, não consegui ainda liberar, mas escrevo muita poesia. E esses lugares assim, onde eu tinha que às vezes passar 2, 3 meses sem levar uma conversa com ninguém, às vezes eu estava em países em que ninguém falava nenhuma outra língua com que eu pudesse me comunicar, me levou a ver com outros olhos, a sentir a energia das pessoas muito mais do que as frases feitas das pessoas. Então eu me tornei um hábil dançarino, talvez assim, nas mãos das pessoas que queriam me comunicar coisas que eu não entendia. E eu achei que o caminho espiritual era a melhor maneira de eu entrar nos mundos dessas pessoas, né? Então fui desenvolvendo assim, aos poucos. Ao mesmo tempo, por questões políticas também. Eu sempre me perguntava por que as pessoas conseguem ser tão imorais, digamos assim, na sua vida pública, né? Na política, no comércio, né? Essa imoralidade geral, de onde vem isso, não é? O que leva as pessoas a serem tão frias, não é? A construírem para si mesmas uma casa de veraneio maravilhosa e botar um barraquinho pequenininho para o caseiro, né? Como é que eles podem comprar, assim, quilos de salmão e caviar para o fim de semana e pagar um salário de miséria para o seu próprio caseiro? Isso eu vi porque eu morei em Búzios muito tempo, onde a classe privilegiada do Brasil está lá reunida, né? E vi que a grande maioria das pessoas vive nababescamente, pagando salários horríveis para os seus caseiros e dizendo que a situação está difícil, a situação está muito difícil. E quando eu chegava lá, me ofereciam assim um salmão da Noruega, um vinho, um alemão. Eu dizia assim, mas que estranho, né? Aí eu comecei a desenvolver essa parte espiritual para tentar entender, porque politicamente não fazia sentido, né? Eu não conseguia entender como é que as pessoas conseguem conviver com esses dois eus, né? Essas duas personalidades. Uma vivendo bem, tranquilo, confortável, e a outra oprimindo, roubando. Não é uma coisa assim que me deixa muito... Eu não consigo entender, entende? Para mim, as pessoas que trabalham comigo saem sempre minhas amigas e continuamos amigos para sempre, entende? Porque eu acho que a pessoa que trabalha comigo é meu sócio, uma extensão da minha mão. Se é uma pessoa que está cumprindo um trabalho para mim, é uma extensão da minha mão. Então eu não vou tratar mal a minha mão. É óbvio. Essas pessoas são parte de mim mesmo. E a espiritualidade foi uma forma que eu achei de suportar
aquela pressão das pessoas que me diziam que nada, só nega imposto de renda, cara, que isso, trabalha sem nada, vive aí como todo mundo. E a espiritualidade me deu essa força para conseguir superar os momentos de solidão e a pressão dos que estão aí irresponsavelmente explorando os outros, né? Pergunta Paulo Coelho. Ô, Tito, todo mundo fica muito fascinado pela aventura e tudo, mas poucas pessoas resolvem correr o risco que uma aventura acarreta. Evidentemente que risco aí, entre aspas, que quando a pessoa vai preparada não existe risco nenhum. Você vê um Rally Paris-Dakar, todo mundo é contra, todo mundo reclama porque as pessoas estão lá arriscando a vida, quando aquilo é um direito que elas têm de serem aventureiras num mundo que está ficando cada vez mais achatado por baixo a níveis pessoais, né? Eu te pergunto, por que você acha que a ideia da aventura, a ideia do risco morreu nas pessoas? Eu gostaria de saber. Eu acho que uma das coisas, na realidade, que muda muito isso, é a ideia da produção que o cristianismo, digamos assim, talvez nem o cristianismo real, mas o cristianismo burocratizado, tenha inculcado nas pessoas. Você vai na África, você vai no Oriente, e o trabalho é uma coisa que você faz porque tem que fazer. Aliás, perdão, aqui, tá certo, o trabalho na África, na Ásia, é um trabalho que quando você tem que fazer, você faz. Mas se não tem, não faz. Então, se você acordar de manhã e tem que cortar uma carroça de trigo, você vai lá, corta uma carroça de trigo e passa o resto do tempo assobiando, tocando flauta, vendo o pôr do sol, conversando com a sua mulher, brincando com seus filhos, trocando ideia com os amigos. A vida é assim, como um passarinho. Ele vai trabalhar quando tem que trabalhar. Quando não tem, ele fica lá, curtindo, pensando quando é que ele vai crescer, para que com galho ele vai voar, com que nova passarinha ele vai ter uma aventura, lá sei eu. E eu acho que isso prejudicou muitos homens. Eu acho que essa ideia da produção e da dignidade através da produção, que é uma ideia muito falsa, castrou os homens do desejo de partir, entende? Quer dizer, cortou o barato das pessoas. Eu acho que isso... E não tem nada a ver com o negócio econômico, porque os aventureiros nunca foram os que tiveram mais dinheiro. Pelo contrário, as pessoas sem dinheiro são aí as mais aventurosas. Eu, nas minhas viagens pelo Brasil, os maiores aventureiros que eu conheço são pessoas pobres, que compram uma motinha, conseguem um fundo de garantia, foi despedido não sei onde, compram uma moto e vai para Paraíba de moto. São verdadeiros aventureiros. Agora o outro que tem uma moto gigantesca, dinheiro para ficar em hotel e tudo mais, não sai de casa preocupado com a imagem do vagabundo. Eu acho que o ócio é fundamental. Eu sou um apóstolo do ócio, entende? O Mário Quintana, inclusive, tem um trabalho, né, da preguiça como forma de vida, como forma de pensamento, alguma coisa assim. E eu acho que o ócio é fundamental para que você possa se desenvolver espiritualmente, entende? Os monges budistas todos se dedicam a passar horas e horas sentados pensando, sonhando, vivendo, entende? E eu tenho a impressão que a aventura é muito isso também, é o despojamento da produção, entende? E isso é um negócio que muita gente tem medo. Paulo Coelho. Tito, você falou muito bem da tua relação com a vida, da tua relação com as pessoas, mas eu queria saber a tua relação com a morte. A morte. Eu tenho uma relação muito incrível com a morte, você sabe? Eu já vi a morte de perto várias vezes. Uma vez, pegando onda em Saquarema, muitos anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás, surfando lá em Saquarema, eu fui pego por uma onda que era tão descomunal que o cara que estava lá junto comigo dentro d'água, nós até brincamos no momento de pavor, dizendo que vinha uma nuvem no horizonte. Era uma onda realmente enorme. E o caldo foi tremendo, tomei um caldo, que não deu, sabe aquelas ondas que caem em cima, assim, tipo caixote, gigantescas, sabe, uns 500 metros da praia. A gente ficou rodando embaixo d'água e eu bati no fundo algumas vezes, e é bem profundo ali, você abre o olho e você só vê espuma. Eu vi a morte e eu me lembrei da minha mãe, que me disse uma vez, menina, você vive pegando essas ondas, você acaba morrendo no mar. E eu pensava assim, eu pensei as coisas mais psicodélicas, incrível. Pensei no Dorival Caymmi dizendo, é doce morrer no mar, eu dizendo, que duas coisas nenhuma, estou aqui, não vou, entendeu? Mas eu resolvi relaxar, eu disse, olha, se tiver que morrer, chegou a minha vez, se for essa a minha hora, é a minha hora. E soltei e fiquei rodando, relaxado. De repente eu senti uma luz, assim, abri os olhos e senti que estava claro. Se estava claro é porque eu estava perto da superfície. Aí eu disse, não, então se está claro é porque não é a minha hora. Aí eu nadei mais rápido e consegui chegar à superfície no último fôlego de ar que eu tinha.
inclusive dei uma respirada tão forte que o meu amigo que já tinha subido tomou um susto, deu um grito quando ele me viu de boca aberta, uma boca maior que de tubarão, tentando absorver todo o ar do mundo, né, que estava ali para mim. Consegui escapar, mas eu vi a morte. Uma vez eu vi a morte muito de perto também, foi quando eu comi uns cogumelos mágicos, daqueles que ótimas viagens, e eu estava na minha casa, no Recreio dos Bandeirantes, que tinha um quintal de areia assim, viajando a 2.000 por hora, né? E eu comecei a sentir as casuarinas como se elas fossem parte do meu corpo e que elas entrassem na areia. E comecei a ver através da areia, alucinação, evidentemente, eu comecei a ver através da areia as raízes dessas casuarinas. Eu vi as raízes ali se alimentando, sabe? Como se fossem vivas, né? E são vivas, né? Mas como se nós pudéssemos estar na mesma energia. Aí eu cavei um buraco, eu me lembro perfeitamente, eu cavei um buraco na areia e fiz a minha cara de raiz. Realmente, eu me enterrei assim, enterrei minha cara na areia e fiquei com a cara lá dentro. E fiquei olhando assim, uma televisão, dava para ver tudo assim, embaixo d'água, que nem aqueles barcos de fundo de vidro, assim, eu via as raízes todas ali embaixo. E notei que se eu parasse de respirar, que eu estava parando rapidamente, eu morreria. E que a morte não era nada mais do que isso, de parar de respirar. Passar do estado físico para um outro estado que nós não conhecemos. Então, sabe, não me preocupou tanto. Eu penso muito na morte. Quando eu ando de moto no Rio de Janeiro e esses motociclistas assassinos tentam passar por cima da moto de propósito, eu sinto que a morte está sempre ali do lado. Mas eu tenho um jogo bom com ela. A morte é minha parceira. E eu tenho a impressão que ela sabe quando é a hora certa, ela sabe que eu tenho ainda um papel a cumprir aqui, por isso eu não tenho medo de morrer, por isso eu viajo desarmado, por isso eu vou para os lugares que eu vou, porque eu não valorizo tanto a vida. Eu acho que a vida é uma coisa que está passando por aí, sabe? A gente não pode sacrificar tudo, a nossa coragem, o nosso amor, o nosso desejo, os nossos ímpetos, por causa da morte que vem aí. A vida é para ser vivida e se a gente morrer, morremos, sabe? Eu não me acho divino, maravilhoso, nem sou fundamental. Então, curto ela, que venha, quando vier.